mais. Pronto, eu vou procurar aqui dar uma visão um bocadinho geral do IoT e das cidades inteligentes, nomeadamente através de projetos feitos ao longo dos últimos 5 anos em colaboração com empresas públicas e privadas. Portanto, e dar essa visão em termos do que se tem feito e o que é que se pode fazer. Portanto, eu vou começar por dividir a apresentação um bocadinho numa fase inicial, a parte dos conceitos, depois na parte do que é os sistemas de IoT, portanto, e o trabalho feito a nível e depois na parte das cidades inteligentes vou essencialmente falar da parte mais de análise de dados e uma colaboração que tem sido forte com a Câmara de Lisboa no sentido de usar os dados como elemento de decisão nas cidades inteligentes e, por fim, falar um bocadinho do laboratório da IoT e das Summer Schools que tem feito e as conclusões. Portanto, em termos de conceitos da IoT, portanto, os sistemas da IoT têm uma definição, pode ser com umas 5 camadas, em que temos a camada dos sensores que fazem a aquisição, portanto, a camada da rede que transmite, depois toda a camada de processamento, armazenamento, e depois temos toda a camada de segurança e depois serviços para se fazer. Portanto, isto é tipicamente as definições. Eu vou aqui falar um bocadinho só de algumas partes destas camadas, do que é que se tem feito e o que é que dá para fazer, e depois vamos fazer um conjunto de casos práticos. Portanto, em termos de conceitos, portanto, isto depois temos aqui os conceitos da parte do Edge Computing, Fog Computing, Cloud Computing, portanto, a inteligência a nível de sensores, na rede, depois na cloud. Portanto, vamos também ver aqui alguns exemplos de trabalho e, essencialmente, dar aqui uma visão geral, que hoje em dia, portanto, o preço dos sensores do hardware tem descido imenso, portanto, as comunicações cada vez estão mais baratas, portanto, fazer aplicações torna-se relativamente fácil. Portanto, por exemplo, nas disciplinas de IoT que estamos nas universidades, portanto, conseguimos fazer um desenvolvimento em poucas horas, usando plataformas, mas um dos grandes problemas que temos é a falta de standardização. Portanto, cada um faz as coisas à sua forma, portanto, desde configuração à transmissão, e depois temos o problema que é como guardamos os dados, os formatos diferentes, e um dos grandes problemas a um desenvolvimento mais rápido é a falta de standards que muitas vezes se vê, portanto, vai sendo resolvido ao longo do tempo, mas penso que haja aqui muito trabalho a fazer a nível de trabalhamos mais na forma uniforme como se faz estes desenvolvimentos. Portanto, a nível de comunicações, é uma área em que, portanto, hoje em dia com as comunicações celulares, portanto, o 5G e afins, portanto, temos aqui uma parte de autodébito, que é importante. Portanto, vamos ver alguns exemplos hoje também de análise de dados destas redes, mas para depois, essencialmente, para o IoT dos sensores que não estão alimentados com energia, temos o problema de gastamos o mínimo de energia na transmissão e, portanto, temos as redes low power, long range, como o exemplo do LoRa, Narrowband IoT dos operadores e os Sigfox, vamos dar aqui alguns exemplos. Portanto, estas comunicações têm permitido também o desenvolvimento do IoT, porque facilidade com que nos faz os baixos custos as transmissões e, portanto, no caso das comunicações low power, long range, conseguimos ter sensores alimentados por bateria, muitas vezes a funcionar em 10 anos, sem haver necessidade de haver troca dessas baterias. Por exemplo, no caso das contagens de energia, água, portanto, temos modelos de negócios em que temos sensores a funcionar com essa janela temporal e fazem uma transmissão de X em X. Portanto, não querendo alongar muito na parte das comunicações, só falar um bocado, especialmente no LoRa, que, portanto, é uma tecnologia que tem desenvolvido bastante, essencialmente, com alguma colaboração com a Cisco, em que a principal vantagem é a energia, portanto, a forma como eu vou fazer a transmissão e, portanto,
há aqui uma coisa bastante importante que é o Adaptive Data Rate, ou seja, eu vou, função da distância, colocar mais ou menos energia na transmissão. Portanto, se estiver próximo da minha antena, vou usar menos energia, em um ritmo um bocadinho mais rápido, mas se a distância for maior, vou ter que aumentar essa energia, mas vou ter que baixar o ritmo para poder ter maior sucesso na taxa de transmissão. Portanto, este tipo de comunicações vai nos permitir a tal poupança na bateria e termos a possibilidade de ter os sensores alimentados durante bastante tempo e poder ter modelos de negócio associados. Portanto, não faz sentido, por exemplo, termos um computador e todos os anos temos que ir lá mudar uma bateria. Portanto, este tipo de comunicações vai nos permitir, então, utilização e modelos de negócio com a parte dos sensores da IoT. Portanto, só falar aqui também no Narrowband IoT, que é, portanto, o LoRa é um espectro não licenciado, portanto, não pertencente a operadores, enquanto o Narrowband IoT, portanto, estamos nos operadores móveis e eles usam as antenas que têm toda coisa. Portanto, e são dois modelos diferentes. Portanto, aqui temos uma rede livre que está em quase todas as cidades hoje em dia e o Narrowband começa a ser oferecido pelos operadores com a cobertura que têm nas antenas nas cidades. Portanto, em termos de sistemas, eu vou aqui falar alguns casos de trabalhos feitos académicos, um bocado na parte da motorização, portanto, de energia e água, portanto, feitos essencialmente com alunos de doutoramento, no caso do Bruno e alguns alunos de mestrado, e foi um projeto que tivemos com financiamento da Gulbenkian no sentido de criar uma aproximação diferente para a monitorização de energia e influência dos utilizadores no sentido de pouparem energia. Portanto, basicamente, o que foi feito é uma aproximação de sistema da IoT, portanto, fez-se o desenvolvimento do hardware, os sensores, neste caso, de energia, portanto, todo o sistema de transmissão, armazenamento e visualização dos dashboards habituais. Portanto, isto são exemplos de implementação, portanto, em que podemos intersetar os diferentes circuitos e, portanto, a energia gera um campo magnético com um ligeiro erro associado e permite fazer essa medição com uma percentagem aí de 10% de erro. Portanto, isto foi implementado em vários portanto, no SPTE, por exemplo, estamos a fazer medições em circuitos principais e outros secundários e temos esta monitorização feita em tempo real, ou seja, conseguimos ter aqui os dashboards de consumos, toda a visualização, isto é um sistema puro de IoT, mas em termos de investigação, o que fizemos foi uma aproximação também diferente, que é uma modelação visual 3D, em que vamos usar um ambiente modelado no BIM, em que vamos apresentar estas medições com um grafismo, normalmente com cores. Portanto, no caso da temperatura, por exemplo, é fácil saber se está calor ou frio, mas no caso de um consumo de energia, se eu apresentar um consumo de X kilowatts numa sala, as pessoas não têm sensibilidade se é muito ou pouco, e daí o representar com cores, portanto, acima da média, com uma cor vermelha, abaixo da média, com uma cor verde, e sensivelmente na média, com uma cor azul. Portanto, essa representação permite dar uma noção aos utilizadores desses consumos nesse ambiente e, ao mesmo tempo, também fizemos uma aproximação de interação, portanto, com avatares, no sentido de perceber as tendências. Portanto, isto também é a tese do Bruno, em que cada pessoa que está no local cria ou dá informação de forma anónima sobre se está calor ou frio para si. Portanto, essa representação é feita e depois há uma espécie de tendência para um sentimento coletivo de calor ou frio ao longo do tempo. Portanto, isto são os três níveis e esta interação permite, por exemplo, num espaço público partilhado, tentar fazer a tal poupança, portanto, se há informação que estamos acima, portanto, aqui tenho informação que estou a ver, no fundo, portanto, estou abaixo da média,
permite os utilizadores terem uma consciência de se vale a pena estar a investir mais em aquecimento, luz, etc. Portanto, isto foi uma aproximação feita num projeto, do qual depois extraímos também para empresas, entidades. Portanto, estamos agora também a fazer estas implementações em empresas no sentido de ganhar consciência desses consumos, e também, em alguns casos, começa a ter interesse também perceber a produção de renováveis, para perceber padrões e tentar fazer o encontro entre as necessidades de consumo e a produção. Portanto, aqui mais uma vez o importante aqui no sistema da IoT é a informação que vem dos dados. Portanto, eu consigo fazer essa sensorização a nível do local, consigo criar um histórico e depois toda a análise correspondente para criar valor, para poder decidir, para poder fazer uma decisão baseada em dados. Portanto, isto permite fazer com poupanças e, habitualmente, em média, conseguimos atingir facilmente uns 20% e depois todo um conjunto de ações feitas para tentar minimizar esse consumo. De igual forma, também temos aqui o trabalho também do Bruno, que, além da energia, desenvolveu também um sensor para medir o consumo de água. Portanto, mais uma vez, aqui é um sensor que está por colocar em cima dos contadores. Portanto, o que faz essencialmente é a contagem do número de voltas. E aqui a importância é o baixo custo que isto tem. Portanto, eu consigo, por cerca de 20 euros, consigo fazer um sensor em que consigo monitorizar os consumos de água. E depois, a partir desses consumos, tenho um conjunto de informação importante, como os consumos, percas de água, por exemplo, inclusive, isto pode ser usado para detectar, por exemplo, em caso de idosos, à noite, consumos elevados, portanto, permite à casa de banho uma queda. Portanto, toda essa monitorização em tempo real permite criar valor e fazer todo um modelo de poupança. Portanto, isto são só alguns exemplos a nível de IoT. Vamos agora entrar numa parte mais de análise de dados. Nesta análise de dados, portanto, vou dar mais ênfase em dados recolhidos e parceria feita com a Câmara Municipal de Lisboa, com a parte do Laboratório de Dados Abertos. Portanto, um dos casos que temos tido, que é, eles disponibilizam dados, por exemplo, vamos aqui mostrar uns casos da parte dos sensores de poluição, as bicicletas partilhadas, as giras, acidentes de trânsito, tráfego, etc. Portanto, e depois, num último caso, também dados que fizeram de acordo com parceria da Vodafone para se perceber como as pessoas se movem na cidade. Portanto, isto são tudo exemplos de que estes dados recolhidos de sensores, portanto, no caso dos sensores de poluição, ou no caso das bicicletas, as próprias pessoas são os sensores que pegam nas bicicletas e movem-se de A para B, ou nos próprios acidentes, que, mais uma vez, também temos aqui uma informação a nível de recolha de dados, com georreferenciação do tipo de acidente, a gravidade, etc. Portanto, em relação sem entrar aqui grandes detalhes, portanto, um dos gráficos que gosto de mostrar é este aqui da poluição. Portanto, temos aqui, isto são gráficos de, portanto, Lisboa tem cerca de 50 e tal sensores espalhados por diferentes locais de Lisboa e recolhe esta informação em tempo real. Transmitem e é possível fazer uma análise dos índices de poluição, etc. E o período do Covid deu-nos uma possibilidade de ter aqui um laboratório vivo na cidade, ou seja, a poluição tem uma certa relação com a mobilidade das pessoas, portanto, trânsito é um dos principais fatores, mas temos outros fatores como a direção do vento, a intensidade, etc., que também permite mover poluição do sítio para o outro. Portanto, mas de uma forma geral, a poluição está relacionada muito com a mobilidade e vemos aqui, portanto, em 2019, em fevereiro, pré-Covid, portanto, isto é a mancha típica de poluição em Lisboa, em que vemos aqui a parte central mais vermelha. Portanto, isto são mapas de calor em que quanto mais vermelho, maior é o valor. Portanto, neste caso estamos a ver os valores de NO2.
e toda aqui a evolução. Portanto, aqui começou o Covid e houve períodos em que o confinamento foi maior ou menor, ou seja, a mobilidade reduziu-se. Por exemplo, aqui em 2020, em abril, foi um dos períodos de maior confinamento. Vemos aqui Lisboa quase uma cidade com baixos índices de poluição, portanto, a mobilidade baixou imenso. Portanto, tudo isto é informação que se pode tirar dos dados. Portanto, e trabalhada pode ser um elemento de decisão de ajuda, por exemplo, neste caso para o município. Portanto, aqui tenho outro exemplo que é as bicicletas, as giras, portanto, estação de partida, estação de chegada. Portanto, e vemos normalmente, é o típico, falta de balanceamento. Portanto, normalmente há tendência para pegar as bicicletas mais numa estação e deixá-las noutra. Portanto, dá para ver o tipo de comportamento das pessoas, qual é a necessidade de carga em determinadas zonas. Portanto, isto estão com códigos, portanto, correspondentes às estações que essencialmente estão aqui na zona central, Expo e alguma parte aqui de baixo. Portanto, isto permite perceber mais uma vez esses comportamentos das pessoas, por onde é que se movem, e perceber padrões. Portanto, aqui a nível de acidentes a mesma coisa. Portanto, consegue-se identificar quais são as principais zonas onde há esses acidentes, e neste caso houve aqui um trabalho de uma tese de mestrado que foi identificar os chamados hotspots, zonas em que a taxa de acidentes é superior a um valor previamente definido. Portanto, isto em parte contribuiu depois para a Câmara Municipal, mais uma vez, poder decidir com base em dados. E, por exemplo, eles fizeram a instalação agora de, penso que cerca de 44 novos radares, e alguns desses radares foram colocados em zonas, os chamados hotspots, onde há acidentes. Portanto, mais uma vez, os dados permitem tomar decisão e é o mais... Vou falar agora um caso interessante, que é o município de Lisboa adquiriu dados da Vodafone, portanto, e esses dados da Vodafone têm informação do número de pessoas em cada antena. Portanto, antenas normalmente têm uma cobertura sensivelmente de 200 metros quadrados, portanto, temos uma granulidade bastante grande e temos essa informação de 5 em 5 minutos. Portanto, isto é um elemento importante de sensorização na cidade, em que podemos fazer a sensorização das pessoas. Vou mostrar alguns resultados de turistas, que é o que vou mostrar agora, e todo o tipo de informação em tempo real. Portanto, esta informação, vou aqui mostrar um caso curioso, que é, portanto, temos a informação de turistas pelo número de telemóvel. Vamos aqui mostrar um caso em que, essencialmente, é relacionado com o jogo de futebol, o Sporting 10 Icas, em que escolhi isto porque não temos assim tantos turcos em Lisboa, em turismo, e dá para ver o fenómeno do futebol. Mas isto foi feito também para os outros jogos, portanto, Barcelona, equipes inglesas, só que aí o efeito do futebol é um bocado diluído pelos outros turistas que já estão na cidade. Portanto, temos aqui a representação, portanto, estas bolas representam o número de turistas, portanto, temos aqui a zona do aeroporto, isto foi retirado às 9 da manhã, do dia do jogo, em que vemos aqui o período em que grande número de turcos estão a chegar a Lisboa, portanto, alguns já estão cá, em algumas zonas, e conseguimos ver o movimento deles ao longo de todo o dia, para onde é que são, por exemplo, à hora do almoço, maioritariamente estão aqui na zona da Baixa, portanto, uma dispersão. Por acaso não tenho aqui, mas um facto curioso, às 6 da tarde eles começaram-se a mover para o estádio do Sporting, mas enganaram-se e foram para o Caixa de Areia. Portanto, isso consegue-se ver nos dados. E a hora do jogo, portanto, aqui cerca das 20 horas, por isso é que é importante esta parte dos turcos, maioritariamente estão turismo de futebol, estão concentrados no estádio do Sporting. Portanto, acabou o jogo, maioritariamente vieram, isto é às 11 da noite, vieram para baixo, ou para dormir ou comemorar, portanto, maioritariamente dormiram aqui, portanto também dá para perceber esses movimentos, e no dia seguinte, porque eu não tenho aqui o gráfico, cerca das 9 da manhã, vemos também a concentração no aeroporto e o ir embora. Portanto, isto é um exemplo de movimentos turistas,
concentrações, etc. O mesmo efeito se fez para a população de Lisboa, portanto, a motorização, portanto, os dados que temos foram de setembro a janeiro. Portanto, apanhamos grandes eventos como o Web Summit, Comic Con, etc. Aqui temos o efeito a ver nas compras, o fator da Black Friday. Mais uma vez aqui, uma sexta-feira normal, portanto, isto é a zona da Expo. Portanto, eu optei por não fazer ao vivo no Power BI por causa dos recursos, para não correr o risco de ficar aqui, portanto, aqui grandes volume de dados. Mas, portanto, essas bolas são sempre proporcionais ao número de pessoas no local e vê-se claramente o efeito da Black Friday com muito maior concentração de pessoas, os mesmos horários, etc. Portanto, isto pode ser um elemento também importante de concentração de pessoas, portanto, por exemplo, eventos na Web Summit, em determinadas zonas vemos concentrações muito altas de pessoas, isso pode gerar alguma necessidade das forças de proteção, estarem alertas, etc. Portanto, isto pode ser tirado em tempo real. Portanto, isto temos aqui o exemplo da Web Summit, portanto, os vários pavilhões e, portanto, isto é novembro, uma curva típica de pessoas na zona e com a Web Summit. Portanto, estas dimensões, estamos a falar mais de 1000 pessoas aqui nesta zona. Portanto, penso que isto aqui seja na casa dos 1500, 1200, por aí fora. Portanto, mais uma vez, a percepção. Portanto, isto são tudo dados anónimos, não conseguimos saber quem são. Temos 5 em 5 minutos essa referência, mas dá para ver concentrações de pessoas, essencialmente esses movimentos. Por exemplo, outra coisa que também fizemos bastante interessante foi a vida noturna. Portanto, viu-se um bocado como é que se vê isso pelas zonas onde supostamente há maior atividade noturna, portanto, explorar janelas temporais, portanto, essencialmente a partir das 23 para a frente, e vemos em períodos de confinamento foi possível ver concentrações de pessoas, por exemplo, no bairro Alto e afins, e depois vemos todo um fenómeno de percepção dessa vida noturna em que se começa essencialmente no bairro Alto, deslocam-se para as docas, portanto vemos aqui uma concentração aumentar bastante, portanto desde as 2 às 4 da manhã. Portanto, isto tudo é possível em tempo real retirar esta informação destes dados que são transmitidos e distribuídos. Isto são dados de Vodafone, mas o que foi feito foi uma extrapolação também, para, tendo em conta as cotas de mercado, para representar, portanto, Lisboa, portanto, usando as cotas de mercado de cada um dos operadores. Portanto, outros exemplos aqui também na parte do tráfego, dos acidentes, toda a parte da análise é possível perceber onde é que há os acidentes, portanto, eles estão catalogados em função da gravidade de atropelamentos e percepção um bocado das zonas. Portanto, isto também foram teses de mestrado. Aqui temos um problema muitas vezes que foi identificado, estes dados não vêm de sensores, são recolhidos por autoridade e muitas vezes há falhas nessa recolha. Portanto, isso também foi identificado a partir da análise, porque não é normal determinados padrões sequenciais serem no mesmo sítio, portanto, isso foi o trabalho que dá para perceber através dos dados o que é que aconteceu. Portanto, estamos aqui a falar nessa distribuição, função de épocas do ano, para perceber um bocado o efeito das vias com algumas condições atmosféricas, etc. Portanto, esta análise é toda possível fazer, transformando os dados numa janela temporal e espacial, e esta percepção é, mais uma vez, importante na decisão e, portanto, está a ser usada, neste caso, pela Câmara para perceber um bocado o que é que se está a passar sobre a cidade. Portanto, em termos de dados, temos aqui um grande problema e um grande desafio, que é a integração dos diferentes dados. Portanto, os dados muitas vezes vêm de determinada entidade, por exemplo, o IPMA dá-nos condições atmosféricas, portanto temos dados do Waze, TomTom, por exemplo, aqui temos dos sapadores bombeiros, as aplicações Minha Rua,
mas temos o tal problema que é que isto foi feito individualmente e temos o problema de integrar. Se eu conseguir integrar isto, consigo gerar mais valor a nível de informação, consigo correlacionar um conjunto de eventos. Portanto, foi feito algum trabalho aqui na parte de tentativa de criar uma camada uniforme de diferentes dados e está a ser construída, mas isto aqui representa um grande esforço porque portanto, todas estas aquisições e estes dados não foram pensados para depois serem trabalhados de forma uniforme e geral. Ok? Ora, mais aqui informação. Portanto, isto também é outra informação da base de dados dos bombeiros de Lisboa, em que temos um conjunto de incidentes, desde fogos, colapsos, cheias, etc. Portanto, mais uma vez, a representação e a análise destes dados permite perceber um bocado alguns padrões, portanto, correlacionar uma coisa óbvia que é a idade do edifício, condições atmosféricas que têm alguma influência, georreferenciar, mais uma vez, e perceber alguns padrões que acontecem em alguns tipos de acidentes. Portanto, isto é outro exemplo do valor que se pode criar com os dados, e neste caso em termos de acidentes, portanto, usando a base de dados dos bombeiros. Portanto, isto aqui é uma representação de Lisboa, normalmente a concentração da maior parte dos acidentes está na parte mais velha da cidade, é habitual os prédios de umidade superior, etc. E tipicamente é aqui que acontece. Portanto, isto é as bicicletas partilhadas, portanto temos aqui a distribuição mais ou menos onde as pessoas se movem, portanto isto muito próximo onde estão as estações, portanto é um movimento muito reduzido e, portanto, dá para perceber um bocado os movimentos, a que horas, dias da semana, portanto, vê-se uma dependência também de algumas condições atmosféricas, vê-se também, portanto, aqui não se conseguiu fazer porque, portanto, a nível Portugal, a proteção de dados não nos permite ver a parte de usar a informação do sexo, mas, por exemplo, comparados com outros países, vê-se que há um maior uso por parte dos homens que das mulheres na parte de bicicletas partilhadas, embora aqui não conseguíssemos ver. Portanto, isto são estudos que dá para fazer e ver, depois perceber um bocado estes movimentos e o papel que a bicicleta pode ter também na mobilidade das pessoas a nível interno. Portanto, isto vou mostrar por causa das estações, portanto, as referências, origem, destino e tentar perceber um bocado os movimentos, a distribuição. Portanto, isto é o da poluição, em que, portanto, aqui estamos já a analisar um bocado efeitos da mobilidade e na poluição, portanto, ao longo dos vários meses, portanto, e o que se viu de uma forma geral foi uma redução imensa dessa poluição nos períodos de confinamento. Depois, um aumento gradual com o aumento da mobilidade associada das pessoas. Depois também o que se vê é alguns bairros mais pequenos, por exemplo, Belém, assim, durante o período do Covid viu-se uns aumentos maiores na poluição, porque os movimentos das pessoas passaram a ser mais dentro da zona, portanto isso também se consegue fazer essa correlação. Portanto, isto eu há bocado mostrei em termos de poluição geral, portanto, o efeito da mobilidade que há, e aqui vê-se claramente. Portanto, isto depois pode ser cruzado com a informação do número de veículos que também está disponível, etc. E ver-se esse comportamento. Portanto, outro exemplo que também temos feito é a nível de resíduos, portanto, a análise desses dados, portanto, típico sensor de volume. Só que aqui, em vez de estar a fazer a rota otimizada para haver recolha, o que se tem feito é um trabalho mais de estudo de capacidade, função da deposição, que é mais ou menos uniforme. E, por exemplo, basicamente, podemos definir ciclos de recolha, semanal, 2, 3, e estuda-se a capacidade, tem que haver para haver aqui 2 ou 3 recolhas por semana. Isto varia pouco, há uma variação de função da época do ano, etc., mas de uma forma geral vê-se padrões aqui, portanto não é como a reciclagem.
Por fim, aqui mostrar agora um novo caso que também se está a trabalhar e é o potencial também de não só trabalhar com dados, mas trabalhar com imagens. Portanto, a parte de imagens tem desafios mais complexos, porque muitas vezes as imagens não são uniformizadas à aquisição, mas conseguimos trabalhar, portanto, fazendo algum procedimento. E aqui temos um pedido que também foi feito, que basicamente a ideia é o município tem um carro, uma viatura que passa na rua e vai fazendo a aquisição de imagens, portanto, com a câmara virada para o passeio. Portanto, também já fizemos isto também para a recolha dos resíduos e para a identificação de posição fora dos caixotes. Portanto, neste caso é para identificar grafite e georreferenciar. Portanto, o objetivo aqui é ter um input, uma imagem. Essa imagem vai ter que ser detectada se é um grafite, uma obra de arte ou não ter nada. Portanto, isto faz com redes neuronais, com treino. Portanto, isto é uma tese de mestrado também em que o output é esta georreferenciação. Portanto, temos aqui vários resultados, basicamente as imagens, e o que se faz é a identificação do grafite, a georreferenciação e o alerta disto. E, portanto, a obra de arte é um bocadinho mais difícil de fazer essa detecção, porque muitas vezes há grafites que visualmente são apelativos, portanto, e que a Câmara tem mais ou menos é georreferenciado uma base de dados com os oficiais, e são esses que ficam. Portanto, isto é um exemplo também na parte da imagem. Estamos também a trabalhar com a sinalização horizontal, detecção das passadeiras, setas na estrada. Também, mais uma vez aqui na parte da imagem, o grande problema é a condição, a forma como as imagens chegam. Portanto, algumas são feitas a uma distância, outras a outra, outras com diferentes pontos de luz e focos. Portanto, como o tempo já sinal para avançar já agora um bocado para o que é que temos feito a nível do laboratório. Portanto, estou aqui a falar a nível de algo que aconteceu sensivelmente há 5 anos, tem um investimento num laboratório de IoT. Portanto, e o iniciativo inicial foi aqui uma parceria que se fez com a Cisco. Portanto, elas montaram as antenas, todo o circuito, os routers, todo um sistema para se testar a parte do LoRa, e o que eles usaram essencialmente foi ter ali um ambiente em que pudessem fazer testes e testarem uma solução antes de ir para o mercado. O que é que nós ganhamos foi, podemos ter equipamento, dar formação e fazer todo um desenvolvimento em paralelo com uma entidade. Portanto, isto foi um impulso para o laboratório. Portanto, esta rede foi um investimento mais ou menos que se fez depois de 15 anos em sensores, equipamento, todo um conjunto de processos permitiu-nos dar formação, teses de mestrado. Portanto, em teses de mestrado já temos mais de 15 teses feitas. Temos aqui o Bruno, que está quase a finalizar o doutoramento no tópico, e todo um conjunto de summer schools e aulas de IoT no escoteiro. Portanto, em termos de parcerias com empresas, temos estado também a fazer alguns casos. Por exemplo, a Evox, que era dos resíduos, fez algum desenvolvimento a nível de sensores. Um caso de sucesso também foi com a Arquiled, em que passamos todo o sistema de transmissão das iluminárias de GSM para LoRa. E aqui tivemos que fazer uma implementação de uma classe C e que nos permitisse depois fazer também updates de firmware por LoRa. Portanto, o LoRa tem problema, as mensagens têm que ser muito pequeninas e às vezes um update de firmware ainda podem ser alguns capas. Portanto, aqui fizemos uma das primeiras implementações mexendo um bocado no protocolo. Alguns também trabalham em cima de monitorização de carregamentos de veículos elétricos, monitorização de consumos de energia, por exemplo, a ANB, para dar uma consciência ao turista da energia que gastou. Sistema de localização indoor feito com a parte do Bluetooth, portanto, com os beacons, e mais uma vez aqui usando a geometria dos edifícios nos modelos DIM, e depois toda aqui uma parte do sistema de monitorização
otimização também de energia, neste caso aplicada em infantários, portanto, em alguns projetos também feitos. Portanto, as Summer Schools têm acontecido uma vez por ano, portanto, mais ou menos com um percurso de 2 semanas de aulas. Portanto, isto são disciplinas que valem 6 ECTS, correspondentes a 150 horas, em que temos cerca de 36 horas de contacto, portanto, e maioritariamente 20 horas de hands-on com desenvolvimento de projetos, ligações, e o Inove tem participado patrocinando a vinda de investigadores externos, estrangeiros, para palestras e equipamento. Portanto, e temos estado a trabalhar essencialmente nas áreas da saúde, mobilidade e energia. Portanto, conclusão, portanto, os sistemas de IoT é os sistemas que nos permitem fazer sensorização, portanto, em tempo real, não só, portanto, pode ser hardware, pessoas, etc., e nos permitem, ao fim e ao cabo, extrair medidas do local onde nos encontramos. Essas medidas, se forem trabalhadas, processadas, podem criar valor, pode ser para estatísticas, para decisão, etc., e tem um papel importante não só nas poupanças, na eficiência, mas também num contexto de cidades inteligentes em que eu tenho uma grande densidade populacional, preciso de otimizar, organizar, e, portanto, essa sensorização permite perceber padrões, percursos, mobilidade de pessoas, etc., e adaptar um bocado a oferta a essa informação que eu extraio em tempo real. Portanto, os sistemas da IoT, propriamente com hardware, cada vez é mais simples de desenvolver pelos custos, mas ainda temos um grande problema que é os diferentes formatos, a falta de standardização, etc. Portanto, também temos o problema que não falei aqui muito da privacidade e da segurança. E, por fim, também só dar aqui uma chega para a parte do blockchain, que vai ter um papel importante, não só na gestão disso, como também na identidade dos sensores, portanto, etc., não só de pessoas, mas também de sensores. Portanto, e com isto estava concluído